Na entrevista desta semana, nós vamos falar sobre os residenciais terapêuticos. O que são, né? Como é que se dá o dilema da inclusão dos doentes mentais nestas estruturas? Nós temos aqui um livro que trata desse assunto, é escrito pelo Dr. César Augusto Trinta Weber, que é médico, é conselheiro do Sindicato Médico, é doutor em Ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, também é auditor e vai falar conosco sobre essa sua mais última obra, o seu 8º livro. Doutor César, eu gostaria que o senhor desse, assim, para quem não conhece, o que é um residencial terapêutico? O senhor desse essa noção básica do que significa um residencial terapêutico. Diego, os residenciais terapêuticos ou as moradias assistidas são uma entre outros equipamentos, outras modalidades terapêuticas destinadas à atenção, à assistência a doentes mentais, portanto, à saúde mental. Com o processo da reforma da assistência psiquiátrica, um conjunto de mecanismos terapêuticos vem sendo instituídos com o propósito de transformar, de mudar a forma da assistência até então prestada, que de fato, não só porque em muitos casos a doença requer a internação hospitalar, mas em tantos outros porque uma rede ambulatorial é inexistente, de que se propugna então este tipo de modalidade terapêutica, ou seja, é a passagem, né, do processo de deshospitalização e de desinstitucionalização, especialmente daqueles doentes mentais que perderam, que não têm mais o seu laço familiar e que são chamados também de moradores, ou seja, são aqueles doentes mentais com uma história de internação de longa permanência. E eu diria mais, de anos, décadas de moradia em hospitais psiquiátricos. Portanto, os residenciais terapêuticos ou as moradias assistidas, de uma forma muito resumida, é uma modalidade terapêutica que visa acolher, receber este doente mental que recebe a alta hospitalar e que rompe, então, supostamente, a institucionalização da sua vida, para que ele possa, então, nestas residências terapêuticas, ter a sua reinserção social, desenvolver-se mais no campo da sua autonomia e buscar, então, aquilo que a gente possa compreender como exercício e usufruto da sua cidadania, obviamente que observado toda a cronicidade da sua doença e aquilo que ela determina em termos de capacidade de relação. O que o senhor analisa nesta obra? Fundamentalmente isso. Nós temos nesse estudo, que é uma adaptação da minha tese de doutorado, bem lembradas por ti, feita no Departamento de Psiquiatria da Unifesp, cujo tema é a reforma da assistência psiquiátrica. Nós, para este estudo, fizemos um recorte de campo e fomos analisar, então, a experiência que o Rio Grande do Sul tem com o conjunto residenciais terapêuticos Morada São Pedro. Esta modalidade que nós acabamos de definir e que, portanto, doentes mentais que estavam hospitalizados há anos, eram moradores no Hospital Psiquiátrico São Pedro, foram desinstitucionalizados, supostamente, foram deshospitalizados, portanto, saíram do hospital e foram transferidos para estas moradias assistidas. Na forma da lei, e a lei eu me refiro ao Ministério da Saúde que disciplina e conceitua moradias assistidas residenciais terapêuticos, são estruturas, são casas disseminadas no tecido social com capacidade para 4 ou até 8 habitantes. Portanto, na realidade do Morada São Pedro, foram construídas um conjunto de residenciais terapêuticos, cujo projeto inicial dava conta de 36 moradias assistidas, foram construídas 27, todas elas com capacidade para 4 moradores. Portanto, o conjunto residenciais terapêuticos Morada São Pedro, em Porto Alegre, tem capacidade hoje instalada de 27 moradias, com 4 habitantes por moradia, portanto, 108 telespectador habitantes está vendo algumas possível. fotos ali, ó, doutor. É verdade. No seu livro. Perfeito. Aí nós podemos observar acima, mais à esquerda, o portão que liga o Hospital Psiquiátrico São Pedro, os fundos do hospital
e os fundos da Vila Cachorro Sentado. Porque os residenciais terapêuticos foram construídos por várias razões neste local. Ou seja, no interior de uma vila popular, marcada pelo domínio do narcotráfico e com tudo aquilo que significa uma vila pobre e assim dominada. Eu diria que, de alguma forma, o Estado esqueceu daqueles que lá moram. E por várias razões, sobretudo porque a sociedade não encontra ainda uma resposta capaz de responder, né? Resposta capaz de responder, de propósito isto. Este pleonasmo é para chamar a atenção de que qual é o lugar do louco numa sociedade que não o reconhece como tal. E aí este projeto apresentou uma série de dificuldades de disseminar essas moradias assistidas, como preconizado, para a sua inserção social. E, por bem, os gestores à época resolveram, então, fazer este conjunto de residenciais terapêuticos, o que reforça um estigma, porque há o reconhecimento que no fundo da vila e no fundo do hospital há um conjunto de casas destinadas a doentes mentais. O senhor fez entrevistas com moradores das vilas em questão. Que resposta eles deram? O que o senhor buscava nessas entrevistas? Era ver se havia um estigma ainda? Também. O método utilizado, nós tomamos emprestado da antropologia, a antropologia aplicada à saúde, a antropologia médica, a etnografia. E lá nós fizemos uma inserção na vila, na medida em que nos foi permitida esta inserção, e esta é uma limitação do trabalho, porque o domínio do narcotráfico faz com que aquele que é estranho não seja bem-vindo. Então nós tivemos muitas dificuldades para executar o campo de trabalho. Portanto, a observação participante, o conhecer a vila, o seu cotidiano, como aqueles que lá moram vivem, quais são as suas características, o que fazem, foi muito dificultado. Isso comprometeu muito o diário de campo. E o foco efetivo da pesquisa era poder conversar com o morador nativo, aquele que lá mora na Vila Cachorro Sentado, na Vila São Pedro. E nós conseguimos isso dentro daquilo que eu identifico como uma dimensão política. Eu precisei recorrer a um agente político com influência naquela localidade, porque tive muita dificuldade, mesmo conversando com o presidente da associação, mesmo conversando com alguns moradores, para que o trânsito estabelecesse. E aí nós tivemos a oportunidade de fazermos as entrevistas com os moradores das duas vilas, né? Porque quando foram feitas estas casas, foram doadas 30 residências de menor porte, de um dormitório, para alguns moradores da vila. E isso dividiu esse território. Nós temos na primeira parte da Vila Cachorro Sentado aquela desordem característica desse tipo de agrupamento, e com aquelas casas muito, sem nenhuma condição. E no fundo, nós temos já um esboço de um processo um pouco mais organizado dessas casas destinadas aos doentes mentais e algumas que foram dadas aos moradores como moeda de troca, capaz de permitir, então, o compartilhar desse território e a convivência com esses doentes mentais. Nós observamos o quê? Observamos, fundamentalmente, que os moradores da vila, eles não compreendem bem o que vem a ser a doença mental, a sua origem, as suas razões de ser. Mas sabem que aqueles residenciais destinam-se a pessoas que têm e quanto a isso, eles têm esse conceito. Há na verdade, um encontro do que a literatura mundial aponta nessa direção, de que esse não conhecer daqueles que são leigos é realmente uma constante. A associação com questões de religião, de sobrenatural, de possessão, estão alocadas e são muito relacionadas por eles, tentando compreender este fenômeno. Mas de forma inequívoca, todos os moradores da vila, literalmente todos os moradores, Diego, entendem que esses doentes deveriam estar sendo cuidados pelos seus familiares. Deveriam ter voltado para a sua casa, para a sua família. Mas nós sabemos que os laços familiares, na sua imensa maioria das vezes, foram rompidos, foram desfeitos, e isso, se não impossível, é absolutamente muito difícil, até porque muitas vezes os poucos familiares que ainda vivem também apresentam inúmeras dificuldades de saúde ou condições sociofinanceiras. Nós observamos, perdão, Diego, à vontade, doutor. Nós observamos que o estigma está presente,
Porque, na verdade, o morador da vila se refere ao doente mental como um estranho. Eles são diferentes, eles têm aquele cabelo, eles saem escabelados, eles estão de pés descalços, eles falam sozinhos, enfim, eles gesticulam. Então, há o reconhecimento e a verbalização de uma diferença entre eles, moradores da vila, e aqueles que lá estão dividindo esse território. As crianças, no início desse processo, nós estamos falando, os residenciais foram inaugurados no finalzinho do ano de 2002, 1 ou 2 dias antes do término do governo daquela gestão, e mesmo com as obras inacabadas, aquelas casas foram arrombadas, hoje as casas são todas gradeadas, alguns muros foram aumentados na sua dimensão, há o medo, enfim, todo esse processo de hostilidade, de avanço já se deu. Hoje a convivência é um pouco mais pacífica, mas as crianças zombam, as crianças jogam pedra, os adultos xingam, enfim, há ainda um grau de hostilidade sobre esses pacientes em que pese a tentativa de uma rede de cuidá-los. Já estamos nos encaminhando para o final. Gostaria que o senhor nos dissesse assim, em termos da intenção da proposta, da construção do residencial, para os resultados obtidos, que fenda há? Eu concluo de uma forma talvez um tanto dura a tese de doutorado, e vou te responder na mesma direção da pergunta, de que esta experiência, veja bem, e com isso eu não estou negando, pelo contrário, há experiências exitosas no Brasil, há experiências exitosas no mundo, em que pese não a sua maioria. Esta experiência na qual eu me debrucei a estudar, coloca em xeque, sim, os propósitos de inclusão social, de reinserção social, de ganho de autonomia. Isso se dá por várias razões, especialmente pelo local onde se encontra e a forma, o agrupamento que foi feito. O objetivo do estudo foi efetivamente conhecer, investigar como vem se dando este processo prometido de inclusão social, que por trás disso traz a deshospitalização e a desinstitucionalização, coisas que, a nosso juízo, excetuando ter saído do hospital, que é uma verdade, mas ainda continua institucionalizado, porque todos os recursos, todo o suporte é dado ainda sob a ação do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Perfeito, agradeço então aqui a presença do Dr. César Weber, lançamento oficial do livro Residenciais Terapêuticos no dia 29 no Museu de História da Medicina. 29, das 19 às 21, Museu de História da Medicina. Perfeito então. Esse é o programa do Simers que fica por aqui. Até a próxima semana.